Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e hoje eu vim falar aqui sobre... Eu olhei pra camisa porque ela estava um pouco amassada, mas se tiver amassada aí ainda, foca aqui em cima, foca no assunto. Eu vim falar sobre micro-ondas, aquele aparelho que a gente usa para colocar comida para esquentar. Este micro-ondas aí que eu vou falar. E é algo que é muito controverso, muita gente tem dúvidas, será que faz mal à saúde? É sobre isso que eu vou falar, tá? Então assista o vídeo antes, garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo. É importante para mim, é um retorno para o meu trabalho, não custa nada, não vai machucar o seu dedo, então clica aí. E também, se você quiser e puder, se inscreva no canal. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se, também é de graça, tá? E ajudará no crescimento do meu trabalho. Se inscreva, do lado tem o sininho, ativa o sininho e seleciona na janelinha que abre, né, nesse sininho, a opção todas as notificações, porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo e quando eu aparecer ao vivo, você recebe uma notificação. Que maravilha! Gente, desde que eu sou assim criança, eu lembro, né, de ver, acho que na televisão, algum especialista falando sobre micro-ondas, sobre essa questão dessa polêmica, né? Faz mal. É radiação. Não sei o que, enfim. Então é uma dúvida que paira. Só que hoje, né, enfim, alguns anos se passaram, hoje eu sou nutricionista, e existe ali algo com a minha área e o micro-ondas, que é o seguinte: o micro-ondas ele faz parte, para quem tem obviamente esse aparelho em casa, né, faz parte de um recurso possível da pessoa usar para aquecer uma refeição. Então de alguma forma ele está ali envolvido na dieta das pessoas. Se eu vou ajudar, né, a orientar alguém, eu vou orientar na alimentação. Mas se é uma refeição que a pessoa prepara, aí depois coloca na geladeira e depois vai aquecer novamente no micro-ondas, eu preciso orientar essa pessoa também sobre se é saudável essa prática de usar o micro-ondas ou não, entende? Então é por isso que eu vim fazer esse vídeo aqui, porque de alguma forma isso também está relacionado com a questão da dieta em si, dali do dia a dia daquele indivíduo, o uso ou não do micro-ondas, se isso vai impactar negativamente ou não a saúde dessa pessoa. Para ajudar a explicar, eu vou remeter a minha memória aqui, assim, me lembrar, né, de algumas coisinhas que eu ouvi de um professor meu, na época do cursinho pré-vestibular, então um dos meus professores de física, que ele falou sobre isso. Basicamente, tá, gente, micro-ondas, ele consiste, né, a ação dele consiste muito na ação de... é redundante. Consiste na ação de micro-ondas. É porque literalmente são ondas micro, ondas pequenas, né? Então a gente não vê essas ondas a olho nu. Inclusive eu estava dando uma olhada aqui no caderno da época e estava lá escrito assim: micro-ondas, ondas eletromagnéticas. Mas o que eu vou explicar aqui, que é o que você vai entender, foi a explicação que o professor deu. Espero que eu esteja lembrando bem da explicação para passar tudo certinho aí, que é o que você vai entender, que foi o que eu entendi na época e foi uma explicação muito assim didática e fácil de entender. Ele explicou o seguinte: as micro-ondas do aparelho chamado micro-ondas, literalmente são ondas que são emitidas. Então primeiramente você abre a portinha do micro-ondas do aparelho, coloca ali o seu prato com a sua comida, o seu almoço, por exemplo. Fechou a portinha, colocou o tempo e colocou para iniciar ali aquele tempo, fica girando. Então nesse momento ali, ondas estão sendo emitidas e elas vão agir naquele alimento. O processo consiste no seguinte: essas ondas elas vão atuar no alimento de forma mais precisa nas partículas de água que estão presentes no alimento. Essas partículas de água elas vão então ser agitadas, e essas partículas de água dentro do alimento, né, enfim, elas agitadas, elas vão gerar um processo de choque, né? Então uma partícula se choca com a outra, então você gera ali atrito, você gera choque entre uma partícula e outra, como eu falei, gera uma agitação térmica, mas gera em suma um processo que a física chama de calor, ou seja, você gera calor nesse processo. Pensa só aí em uma outra situação, quando você está com frio e você faz isso daqui. Isso daqui é um processo de você agitar, né? Você está agitando, está gerando um processo de atrito para você gerar uma agitação das suas mãos, para gerar um aumento de temperatura, para você gerar um calor, entende? Então naquela questão do micro-ondas que eu vinha falando agora,
o processo é esse. Essas partículas de água, elas vão ficar agitadas ali dentro do alimento e aquilo dali vai gerar isso, um aquecimento, ou seja, um calor, que é então o que faz com que o alimento ali, no final das contas, acabe aquecendo. Ele ficou quente por conta desse processo aí. Então, partindo desse princípio, a prática, né, ou melhor, a ação dessas micro-ondas no alimento não vão ser ali prejudiciais à saúde humana. Eu lembro inclusive que ele explicou o seguinte: pode prejudicar da seguinte forma. Se, por exemplo, você é aquela pessoa que fica esperando em frente a micro-ondas enquanto o alimento está aquecendo, isso pode ser um risco caso o aparelho ali de micro-ondas ele esteja com alguma fissura. E aí essas ondas ali do aparelho, elas escapem, ou seja, ao invés de elas ficarem agindo dentro ali somente, né, daquele compartimento, elas acabam escapando e aí você de repente, sabe aquela pessoa que fica olhando para poder ver a comida girando? Então, isso poderia prejudicar a sua córnea, enfim, o seu olho, né, a sua visão, porque você está ali e aquela radiação, aquelas ondas, elas estão agindo em você. Então, pode fazer mal dessa forma, se você, de alguma forma, ter contato com essas ondas, com esse, né, essa ação que na verdade deveria estar acontecendo ali dentro do aparelho apenas e não em você, porque quem está lá dentro do aparelho não é você, né, e sim a comida. Então, se o aparelho estiver danificado, poderia ser um risco, mas considerando que o aparelho não vai estar danificado, ele não vai gerar nenhum problema para você diretamente e nem indiretamente por meio daquela comida, porque a grande dúvida, na verdade, seria essa, né, se vai prejudicar a comida. E aí você comendo aquela comida, se isso prejudicaria você depois, posteriormente, portanto. E por esse princípio da física aí, não vai prejudicar o alimento não vai ficar, sei lá, contaminado de alguma forma depois de sair do micro-ondas ali, né? E aí você consumindo, isso vai ser um prejuízo para você, para a sua saúde. Isso não procede e é isso. Espero que você tenha entendido, assim como eu entendi na época. E outra coisinha interessante é que ele até falou o seguinte: eu nunca fiz esse teste, eu não lembro se eu cheguei a ver, por acaso, isso acontecer em algum momento, mas ele falou o seguinte: essa questão das partículas de água que eu expliquei, que foi o que ele explicou pra mim na época, ele falou o seguinte: tanto é que se você ver uma formiga dentro do micro-ondas, e você ali, né, de repente aqueceu a comida, você terminou de aquecer, abriu, a comida está quente e a formiga está lá dentro ainda andando, como se nada tivesse acontecido. Porque você pode imaginar, né? Nossa, a formiga está ali dentro, coitada, vai morrer, né? Vai torrar. Só que segundo ele, uma formiga, se ela estiver dentro do micro-ondas, ela não sofre nada porque ela não vai ser aquecida, porque ela não teria água dentro dela. Isso daí, gente, aí eu já, né... Não coloque as formiguinhas para fazer esse teste não, tá? Mas assim, ele falou isso na época e deve ser verdade então, tá? Mas é isso, no mais, se o aparelho está íntegro, não é para fazer mal. Acho que essa dúvida principal, né? É o que eu vim esclarecer. Espero que você tenha esclarecido essa questão aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo se você entendeu tudo. Mais importante de tudo ainda, se você entendeu tudo, achou interessante essa informação, comente aqui para saber que você gostou do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, ou se por acaso você é físico ou física, enfim, uma pessoa que estudou física, né, e quiser contribuir, comente aqui embaixo também, tá? E no mais, deixa as minhas redes sociais aqui na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo, porque assim, né, essa dúvida, gente, quem é que não tem, né? A não ser quem já sabia disso tudo, então não é uma pessoa que não tem a dúvida, né? Mas eu digo assim, muitas pessoas hoje em dia têm micro-ondas, tem gente que tem e tem uma certa, um certo receio de usar, tem gente que nem tem, porque justamente tem receio de comprar para não ficar usando, então já nem compra. Então, por um motivo ou por outro, muita gente tem dúvidas sobre esse assunto. Quem sabe esse vídeo pode ajudar a esclarecer muitas pessoas aí, tá? Embora isso não signifique que eu esteja recomendando que você use micro-ondas. Se você é uma pessoa que de repente pode ter o tempo de se dedicar a preparar uma refeição naquele momento e comer naquele momento, talvez seja até melhor, tá? Você prepara a sua refeição no fogão mesmo, enfim, ou no forno, e pode fazer o consumo ali imediato, sem precisar ficar sobrando comida e você guardar na geladeira para depois você esquentar no micro-ondas. Então, a forma como você vai fazer na sua vida, na sua dieta, tem muito a ver com aquilo que é
de acordo com o seu estilo de vida, tá? Então eu apenas quis esclarecer um assunto envolvendo micro-ondas, mas não que eu esteja recomendando que, então use o micro-ondas todo dia ou direto. A gente tem outras formas de fazer o aquecimento das coisas, como eu já falei, né? Fogão, forno e é isso. Aqui na tela, já no meio vai aparecer a foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muitíssimo obrigado por você ter assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.